Bom dia, pessoal. Meu nome é André, sou professor de língua portuguesa. Mais uma vez estamos aqui para começarmos mais um tópico das nossas videoaulas, destinados, obviamente, aos meus alunos neste ano corrente de 2020 das escolas em que eu trabalho, mas, como está no YouTube, está aberto, né? Se você quiser fazer parte do meu canal, te convido a você se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações. Eu estou sempre postando vídeos aí de conteúdos relativos a produção textual, língua portuguesa e redação. Tudo bem? Então nós vamos estudar hoje este assunto aí que de vez em quando pode surgir algumas dúvidas, né? É o uso correto dos porquês. Basicamente nós temos 4 porquês em língua portuguesa, que é o porquê que nós temos aqui, ó, escrito separado e com acento. Nós temos um porquê também escrito junto com acento. Nós temos esse porquê junto sem acento e o porquê separado sem acento, né? Nós vamos estudar hoje quais são essas 4 formas. Isso aqui é uma casquinha de banana, sempre acontece, sempre pinta isso aqui em questões de concurso público, em questões de vestibular, em questões de Enem, né? Isso aqui é muito importante a gente saber, até para a nossa escrita, né? Você que está acessando o nosso canal, você já está com um curso superior, você quer aprender a escrever melhor, por favor, seja bem-vindo. Esse conteúdo é muito importante para você também. Então vamos lá. Quando nós usamos os 4 porquês? Começando com esse porquê aqui, escrito junto com acento, nós vamos entender o seguinte. De uma forma geral, o porquê, quando ele é escrito separado, ele é uma pergunta. O porquê separado, tanto este porquê separado com acento e este porquê separado sem acento, nós vamos utilizar isso daqui em perguntas, em frases interrogativas. Repara que esse porquê com acento vai dizer o seguinte para a gente, ó, usado sempre no final de uma pergunta. Ele dormiu cedo, por quê? Porém, repara que esse porquê com acento ele vai ser usado quando esse porquê estiver coladinho com um ponto no final da frase. Esse porquê também ele é uma pergunta, porém quando estiver no início da pergunta. Por que ele dormiu cedo? Uma coisa importante a se falar sobre esse porquê aqui, né, além de ser utilizado em perguntas, tem duas coisas muito importantes que a gente pode colocar sobre esse porquê aqui. Quando você puder substituído por pelo qual ou por qual, nós podemos colocar este porquê aqui separado, sem acento. Muito bem. O porquê junto, sem acento, é resposta. Então, olhando cá em cima, resposta ou explicação. Ele dormiu cedo porque estava muito cansado. Repara que eu estou perguntando isso daqui, ó. Estou respondendo, perdão, a esta pergunta aqui. Dormiu cedo porque estava muito cansado. Fácil. A gente pode jogar aqui também uma regra de substituição. O porquê junto é quando você puder substituir por pois. O porquê junto com acento, ele é usado depois de um artigo, ou um pronome demonstrativo, ou algum determinante. Então, por exemplo, quando você, de uma forma geral, aparecer esse porquê, você pode substituí-lo pela palavra o motivo. Quando foi o motivo? Não entendi o porquê dele ter dormido cedo. Eu posso colocar também um artigo indefinido. Eu tinha um porquê para fazer isso. E assim por diante. Vamos às questões que estão aqui, que eu coloquei para poder facilitar para a gente. Usando a regra que eu expliquei anteriormente, você pode dar um pause no vídeo agora e tentar responder essas perguntas aqui antes de eu explicá-las. Só para você saber
se você firmou essa ideia. Do contrário, vamos lá. Não sabe? Pausa. Já sabe? Já quer conferir? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu coloquei algumas questões aqui para ser colocados quais são os tipos de porquês que nós vamos utilizar. Repara aqui, ó, de cara, logo essa primeira pergunta aqui, ó, é uma pergunta. Essa primeira frase é uma pergunta. Se é uma pergunta, eu vou usar o quê? O porquê separado com ou sem acento? Sem acento, porque está no início da frase. Então, esta frase aqui é este porquê aqui. Quero saber o porquê de sua decisão. Vamos lá. O porquê. Quero saber o motivo de sua decisão. O que eu falei sobre o motivo? Porque junto com acento. Próxima frase. Já sei, tem uma pergunta. Então, está no início da frase. Porque separado sem acento. Por que sinais o reconheceram? Eu volto a dizer o que eu disse anteriormente. Quando você puder substituir também por quais, pelos quais. Então, por quais os sinais o reconheceram? É uma pergunta fácil demais. Não sei por que motivo ele deixou o emprego. Olha a casquinha de banana. Reparem, colocaram aqui, ó, um motivo aqui tentando fazer com que você caia nessa cilada. Mas vamos lá. Não sei por qual. Não sei por qual motivo ele deixou o emprego. Ele não viajou por quê? Reparem, pergunta. Repara que aqui, ó, esse porquê está coladinho com a frase. Se é coladinho, é pergunta, nós vamos usar este porquê aqui, ó, separado com acento. Esta Esther é a mulher porque vivo. Isso aqui pode complicar um pouquinho, mas olha só. O que eu falei? Esta é a mulher pela qual, por qual vivo. Então, por quê? Separado, sem acento. Eis por qual motivo o trânsito está congestionado. É a mesma ideia que nós temos aqui em cima. Eis por qual motivo o trânsito está congestionado. Tudo bem? Beleza, vamos para o nosso próximo slide. Aqui nós vamos colocar uma coisa bem interessante, porque isso também pode causar alguns problemas. Existem algumas coisas em língua portuguesa que a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a escrita é muito parecida, a forma de se falar é idêntica, né? Eu nem quero entrar aqui agora no sentido gramatical estrito das palavras que têm uma grafia idêntica, que tem uma forma de se pronunciar parecida. Não vou entrar nisso, porque isso aqui complica mais, né? A não ser que você venha fazer um concurso realmente para a área de linguagem, você é professor de português, você quer fazer alguma coisa na área de linguagem, aí você vai ter que falar que são palavras homófonas, homógrafas e assim por diante. O mais importante aqui agora é saber quando utilizar corretamente. Então vamos lá. Escreva certo. Vamos lá. Quando que a gente usa o A do verbo haver, né? H acento, simplesmente um A, isso aqui pode ser uma preposição, um artigo, ou você vai usar um A com crase. A crase eu vou fazer numa aula à parte, porque existem diversas regras para a gente utilizar a crase, tá? São diversas regras, mas eu vou dar umas dicas aqui agora. Vamos lá. Tanto o verbo a, do verbo haver, quanto a preposição a, pode indicar distanciamento temporal. Olha só, distanciamento temporal. Algo que já aconteceu no passado ou vai acontecer no futuro.
Então, você tem que olhar a frase e entender se ela se trata de algo que já aconteceu, uma ação passada, ou é uma ação que ainda vai acontecer, para você colocar o verbo haver de a ou a. Então, vamos lá. O verbo haver, né, o a, indica ações no passado. Perdeu o prazo há 2 dias. Regra de substituição. Você, para entender se isso daqui é um a, o verbo haver, você pode substituir por faz. Detalhe, o faz indicando o passado, ele é sempre impessoal. Então você não vai falar fazem 2 dias, faz 2 dias, faz 1 mês, faz 2 meses. Perdeu o prazo há 2 dias. Então, coisa que já aconteceu, é passado, você vai usar o a, quando o a pode ser substituído pelo faz. Muito bem. Preposição a indica ações no futuro. A coisa ainda vai acontecer, você coloca o a. Ficou clara a diferença? Aprenda mais, aprenda muito mais em nosso manual de redação e estilo. Vamos lá. Questão de concurso. Essa prova que foi tirada da prova do IBFC de 2013, do Ministério Público Estadual de São Paulo. Ou seja, parece uma coisa simples, mas que cai em concursos muito importantes. Reparem, Ministério Público. E olha que é uma questão bastante simples de ser resolvida. A moça foi embora porque já estava esperando há muito tempo. Vamos ver. Repara. É uma pergunta. Por mais que seja uma pergunta, esse porquê que está aqui, ele não está fazendo uma questão interrogativa. Ele não está te perguntando alguma coisa. Ó. A moça foi embora porque já estava esperando há muito tempo. Esse aqui não é, esse porquê que nós vamos colocar aqui, reparem, ele não está fazendo uma questão interrogativa, no sentido de por que a moça foi embora? Não, esse porquê que está aqui, ele é uma conjunção, é um pois. Então, o porquê que eu vou utilizar aqui é um porquê junto, sem acento. A moça foi embora, pois já estava esperando há muito tempo. Vamos lá. Quando eu falo esperando há muito tempo, significa o quê? Ela já estava esperando faz tempo. Então, nesta questão aqui, ó, é a letra A. Cuidado. Falando para os alunos do ensino fundamental, para os alunos do ensino médio, ou para alunos que estejam agora fazendo concurso. Muitas vezes as questões colocam uma casquinha de banana. Lembra que eu expliquei que o porquê separado, ele indica pergunta. Esta frase que está aqui, ela é uma pergunta. Porém, esse porquê que está sendo colocado aqui, ele não é um porquê interrogativo, ele é uma conjunção. Ou seja, a moça foi embora, pois já estava esperando há muito tempo. Cuidado! Se eu tivesse perguntado por que a moça foi embora, aí sim, mas nesse caso aqui não. Frases simples que podem dar um problemão. Uso da crase. Consegui achar essa tirinha aqui para dar a gente uma explicação simples. Mas isso aqui é apenas um resumo do resumo de uma gama de coisas que pode significar a crase. Tanto gramaticalmente, quanto questões de estilo. Para a gente entender o A com sinal grave indicativo de crase, crase não é um sinal, crase é um fenômeno. Nós precisamos entender que nós temos a fusão de 2 As. Crase em grego significa crasis, que significa fusão. Então nós temos, quando eu falo a menina vai a, vamos entender isso aqui, ó. Repare o primeiro A. Quem vai a algum lugar. E a palavra praia é utilizada com o seu artigo. Então nós temos um A
que é uma preposição do verbo ir, e nós temos um a, que é o artigo definido feminino da palavra praia. Então, nós temos a menina vai à praia. Uma regrinha para a gente entender sobre esse uso de crase ou não é o seguinte: quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a, volta de, crase para quê? Como assim? A menina que vai à praia. Se eu vou à praia, eu volto da praia. Então, a menina vai à praia. Se ela vai à praia e volta da praia, este a aqui vai ter crase. Se eu estivesse colocando a palavra Niterói, a menina vai a Niterói. Quem vai a Niterói, volta de Niterói. Então, quem vai a, volta de, crase para quê? A menina vai a Niterói e este a aqui não vai ter crase. Então, vamos lá. Eu coloquei uma coisa bem simplesinha aqui, bem resumida, para a gente entender o uso da crase mais prático, funcional do que gramatical. Volto a dizer, esta aula ela é mais funcional do que propriamente uma gramática pura. É mais a gente saber regras de utilização para resolução de exercícios, para facilitar. Letra A. Aonde você vai? À praia. Vou ver a crase. Este é o caminho do campo. Ao campo não vou. A crase me quer à meia-noite, em frente à orla, para um bife à parmegiana, à luz da lua. Às vezes as crases são tão exigentes. Vamos pegar esse terceiro quadrinho aqui para a gente entender algumas regrinhas básicas de crase. A crase me quer à meia-noite. Reparem que esse à meia-noite aqui está dando para a gente uma ideia de tempo. Quando eu falo à meia-noite, significa quando? Em frente à orla. Esta crase aqui está sendo uma necessidade porque quem está em frente a alguma coisa. E orla é uma palavra feminina. Para um bife à parmegiana. Esta crase que está aqui está indicando a moda de. Bife à parmegiana, acredito que todos conhecem a receita. Mas quando eu falo à parmegiana, essa crase aqui está indicando o quê? A moda de Parma. Uma cidade na Itália. Quando a gente fala bife à parmegiana, significa que é um bife feito à moda de Parma. Como assim? Na cidade de Parma, na Itália, eles fazem bife desta forma. Com queijo por cima, né, douradinho, então, como bife à milanesa. A milanesa é a moda de Milão, ou seja, como os milaneses fazem, como os cidadãos de Parma fazem. À luz da lua. Estou sob a luz da lua. Então, vamos lá. Então, crase, ele vai significar, às vezes, como a meia-noite está aqui, vai indicar o quê? Tempo. Frente à orla, por uma exigência da expressão. Bife à parmegiana, indicando modo, à luz da lua, sobre um lugar, sobre uma situação. Então, vamos lá. Mesma coisa. Coloquei algumas questões aqui para facilitar. Você dá um pause, congela a imagem, tenta fazer, responde. Daqui a pouco você volta, quando conseguir responder, você volta e vamos ver se a gente acertou. Beleza? Então vamos dar continuidade. Daqui a pouco rezaremos pelo sucesso da cirurgia. Entendam. Daqui a pouco. Vai acontecer ou já aconteceu? Daqui a pouco rezaremos, é futuro. Se é uma coisa que ainda vai acontecer, eu vou utilizar o quê?
um A simples. Parece que foi há tão pouco tempo, parece que foi há pouco tempo, ou seja, está indicando algo passado. Se é algo que já aconteceu, parece que faz pouco tempo. Eu vou utilizar o A. Há alguns anos, os vestibulares se constituíam de questões dissertativas. Olha só, reparem, constituíam. Eu estou falando de passado. Você tem que olhar a frase e perceber. Estou falando de algo que já aconteceu ou estou falando de algo que ainda vai acontecer? Não, é algo que já aconteceu. Tá? Há alguns anos, os vestibulares se constituíam de questões dissertativas. Se é passado, H. Há bem pouco tempo, todos os vestibulares no Brasil constarão de questões subjetivas. Repara, eu estou falando do futuro. Constarão, ainda vai acontecer. Então será o A simples. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário do vídeo. Tá? Eu leio todos os comentários de todos os meus vídeos. Não soube, não entendeu, não concordou, deixa uma questão lá. Tá? Deixa uma questão lá que eu vou responder. Tá bom? Muito bem. Ela chorava de medo há muitas horas. Sempre à tardinha. Vamos lá. Chorava de medo há muitas horas. Ou seja, ela começou a chorar há muito tempo e continua chorando. Se está indicando uma ação que aconteceu no passado e ainda perdura, é o quê? Faz muitas horas. É o HA. É o verbo haver. Então ela chorava de medo há muitas horas. Até aqui, isso aqui. Sem dúvidas. Vamos lá. Sempre à tardinha. Reparem, à tardinha indica o quê? Uma condição de tempo. Então vai ser o A com crase. Muito bem. A casa fica à direita. Desculpem. A casa fica à direita de quem sobe. Repara, isso aqui é uma locução que indica o quê? Lugar. Quando eu falo vire à direita, vire à esquerda, esses termos eles são com crase. Então vamos lá. A casa fica à direita de quem sobe a rua, a 2 quadras da Avenida Central. Esse A 2 quadras aqui é um A simples. Não faz sentido eu colocar um A com crase, não faz sentido eu indicar tempo passado. Não, é simplesmente o A 2 quadras da Avenida Central. Tudo bem? Vamos seguir. Sendo uma videoaula, você pode fazer o quê? Assistir quantas vezes forem necessárias. Procurar entender, não entendeu, ver de novo. Volto a dizer, não concordou com alguma resposta que eu dei? Não entendeu? Coloca seu comentário aqui embaixo, na descrição, lá no final, se você rolar o seu celular para baixo ou rolar a tela do seu computador, você vai ver lá embaixo que tem comentários. Pode ir lá e colocar, tá? Vamos lá. Outra coisinha que é bastante interessante é a questão desses usos dessas palavras aqui. Mais com I, mas sem I, MAS, ou mas com acento. São palavras muito comuns de serem utilizadas. Muita gente boa erra isso. Reparem, para nunca mais vocês errarem. O mas sem I, ele é uma conjunção. O que é uma conjunção? É aquela palavra que junta duas expressões. Ele não junta só duas orações, não, tá? É muito importante a gente entender isso. Ele não junta só duas orações, não. Ele junta também duas expressões. Eu posso falar culta mais feia. Gramaticalmente está correto isso. Mas volto a dizer, esse aqui eu estou procurando ser o menos gramatical e o mais prático possível. Então esse mas aqui é uma conjunção que expressa oposição. Ele pode ser substituído por porém. Um exemplo, gosto de moto, mas prefiro carro. Pelo amor de Deus, não tem nem mais, neste caso aqui, hein? Mais
Ou tem alguns que até brincam, mas, não é mans, é mas. Vamos lá. Mas, M-A-S com acento. Plural de má, de ruim. Estavam com más intenções, eram pessoas mal intencionadas. Não tenho que errar, plural de pessoa má. Mais com I, aumento quantidade. Quando você também puder substituir por menos, indicando quantidade. Todos querem mais amor. Todos querem menos ódio. Mesma coisa. Exercício. Congela sua imagem, dá pausa no vídeo, procura fazer. Quando você fizer, retorna. Estou te esperando. Beleza? Então vamos lá. Embora fizesse o possível, Pedro ficava cada vez mais atrasado. Vamos lá. Está indicando uma oposição? Pedro ficava, porém, atrasado? Cada vez, porém, atrasado? Não. Está indicando o quê? Uma quantidade. Então é mais. Todos sabiam que as irmãs de Pedro eram más e covardes. Facílimo. Eram ruins. Pessoas más. Então é acento. M-A, acento. Mas ninguém fazia comentários. Porém, ninguém fazia comentários. Não diga nem mais uma palavra. Nada pode ser feito agora. Indica o quê? Quantidade. Nem mais, nem menos. Não diga nem mais uma palavra. O corredor esforçou-se no máximo, mas as condições da pista eram más. Olha só. O corredor esforçou-se no máximo, porém... Então, mas, esse mas aqui. As condições da pista eram más, eram ruins. O pianista estudava sempre mais com um I. Porque não está indicando o quê? Que ele estudava cada vez mais. Você pode ver que eu estou em instrumentos musicais aqui, e ser músico é uma coisa que exige uma dedicação muito grande, ou seja, a gente estuda muito para a gente ter uma evolução pequena. Então, estudar cada vez mais, quantidade. Muito bem. Vamos lá. Uso do mal com L ou mal com U. Eu sou Darth Vader. Estou do lado do mal com L. Venha para o lado do bem, Darth Vader. É bom ser mal. O que o lado do bem tem de bom? Bom. Brincadeiras, né, pessoal? Vamos lá. O macetezinho é o seguinte, ó. Ele é um garoto mal com U. O mal com U é quando você puder substituir pelo garoto bom. O segredo é que, repare que esse U aqui, ó, mal com U, ele é como se fosse a curva do O. Então, mal com U, bom. Mal com L, repare, essa voltinha do L aqui é como se fosse a voltinha do E. Então, mal com L, bem. Ele foi mal no teste, ele foi bem no teste. Olha só, voltando ao quadrinho. Eu sou Darth Vader, estou do lado do mal com L. Mal com L, bem, estou do lado do bem. Venha para o lado do bem, Darth Vader. Bem, em oposição a mal com L. É bom ser mal. Aqui, ó. É bom ser mal. O que o lado do bem tem de bom? Bom. Mal com um, mal com L. Para saber qual deve ser usado, basta inverter o sentido da frase, utilizado bem ou bom. Mal com U é diferente de bom. Ele é um garoto mau,
ele é um garoto bom, ele está de mau humor, ele está de bom humor. Mal com L, lembra da jogadinha, ó. O L como se fosse uma curvinha do E. Ele foi mal no teste, ele foi bem no teste, ele dormiu mal, ele dormiu bem. Isso aqui, esses dois aqui são advérbios. Isso aqui são adjetivos. Vamos lá, mesma coisa. Pausa o vídeo, tenta fazer, a gente volta. Beleza? Vamos ver. Mal chegou ao escritório, teve o desprazer de encontrar a ex-esposa. Reparem, mal com L. Bem chegou. Repare que esse aqui tem uma jogadinha aqui. Esse mal que está aqui, ele na verdade ele não está fazendo um papel de advérbio. Não. Ele está fazendo aqui uma conjunção. Mal chegou, teve o desprazer de encontrar a esposa. A mesma coisa embaixo. Mal saiu de casa, foi assaltado. Esse mal que está aqui, ó, ele é uma conjunção que serve tanto para a primeira quanto para a segunda fase. A mesma coisa. Mal foi contratado, já demonstrou suas qualidades. Também é um mal com L. Desculpa ter colocado esses exercícios, mas às vezes é necessário eu pegar e dificultar um pouquinho. Porque às vezes as coisas não são tão simples. Como eu coloquei lá atrás, aquela questão do concurso público do Ministério Público Estadual. Por mais que seja uma pergunta, às vezes tem uma casquinha de banana dentro da história. Esse mal com L aqui, ele, nessas três frases aqui, ele está servindo de conjunção. Prometi que não seria gramatical, mas é bom ficar de olho. Não tem como eu colocar em oposição a bem nessa história aqui. Houve um terrível mal-estar. Houve um terrível bem-estar. Mal-estar, bem-estar. Mal com L, lembra da curvinha? Mal com L. Então, todas essas aqui estão sendo utilizadas com mal com L. Tudo bem? Ok. Galera, espero que vocês tenham gostado. Faça a sua inscrição no canal. Deixa o seu like aqui embaixo, por favor. Compartilhe com seus amigos. Fiquem com Deus. Até a próxima e se cuidem.